E a gente está vendo falando outros de armas, né? Botou uma arma na minha cabeça, a Marcela falou, botou uma arma na cabeça da minha mãe. Quer dizer, de que maneira a gente está avançando também nesse sentido? Quer dizer, de que maneira o desarmamento da população? Porque a arma que está na mão de quem não sabe, se o policial sozinho, o tenente diz que não seria, o tenente-coronel diz que não seria capaz de, às vezes, resolver a situação, dependendo do ambiente em que ele esteja, imagina alguém que não tem o domínio dessa arma, né? Total. A gente tem um mito, né? Que a gente acha, na verdade, que a gente está mais seguro. A gente ainda acha que é mais seguro a gente estar portando uma arma. E a gente vê, nos dados mesmo até da polícia, que morre-se mais de folga, justamente porque você tentou reagir, alguém que é treinado para atirar, né, do que, na verdade, cumprindo uma missão ali de combate direto. Então, enfim, a gente, na verdade, no Brasil, deu passos importantes que a gente, desde 2003, tem uma lei que você não pode portar armas. Você pode possuir, se você quiser, tem requisitos, como, enfim, é um instrumento que é feito para matar. Fátima, a gente diz, olha, não puxa a arma se não for atirar. E se você for atirar, pensa muito bem quais são as consequências. Você pode ter em casa a sua arma. Você hoje pode ter em casa, né? Não pode andar armado, a não ser que você seja de alguma categoria tipo, que te libere. Tem algumas que juiz, você pode ter o porte. Mas desde que passou essa lei em 2003, Fátima, a gente fica defendendo para que ela não caia. Agora, semana passada, novamente no Congresso, naquela história das confusões, tentam revogar essa lei e dizer, olha, todo mundo precisa andar armado e se defender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na área de segurança, porque as soluções rápidas, populistas, mágicas, são as que, na verdade, falam com o medo e com o desespero das pessoas. As pessoas estão com medo, eu também sinto medo, né? Mas se a gente for olhar de fato, mais armas, está provado, tem todos os estudos, literalmente, do mundo, mais armas, mais violência, mais morte. O que a gente precisa cobrar são as políticas públicas corretas, como bem se falou aqui. E quando a gente olha o que a gente não está fazendo hoje, é dizendo, senhor prefeito, o senhor tem muito a ver com a violência, porque a gente acha que segurança é só polícia. Né? E aí, às vezes, compara-se com algum país que, por exemplo, a arma é liberada e os índices de violência são menores. Sim, mas não é porque a arma é liberada, é porque a educação é melhor, porque todo o restante funciona. Punição. Não é? Então não é só porque a arma está liberada, porque aí compara-se... Mas quando a gente fala assim, só para, né, quase lugar nenhum do mundo, literalmente, se você pensar até o Afeganistão, enfim, tem regulação de armas. A gente não é contra dizer, olha, não, como a mesma coisa, eu não vou dizer que vai ter um mundo sem armas, porque Sim. Isso não é possível, mas a regulação, o controle de armas, e eu acho que o Braulio falou alguma coisa muito certa, ninguém tem em si só o bem. Somos todos passíveis de ter, enfim, todos temos dentro de nós o bem e o mal, somos seres humanos. O que a sociedade, a educação, a formação, a comunidade, o dever cívico traz? Potencializa o lado bom de cada um. Mas todos nós podemos cometer erros, Fátima, todos nós. Então, quando a gente pensa em arma, quando a gente pensa em, de fato, como é que a gente quer resolver os nossos conflitos, a gente tem que se lembrar que pode ser na nossa casa, pode ser um filho nosso usando essa arma, tanto por um acidente, quanto por uma sendo besteira, ferido, né, na verdade, por uma arma. Pode ser usando num crime passional, num momento de desespero, isso acontece muito e aí não tem volta. E aí a gente vai caminhando para um assunto que talvez a MVBio também possa colaborar, que é a questão da droga, né? Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as armas. Vale lembrar que muitas dessas armas que cometem assaltos nas ruas são armas dessas pessoas que têm arma em casa. E quando são assaltadas... São roubadas, né? As armas. Então, muitas dessas armas de assaltos são armas de pessoas que acharam que iriam se defender tendo uma arma em casa. Agora, na outra ponta, que é o grande disparate do Brasil, principalmente das grandes cidades, em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, é as armas de grosso calibre, que está na mão do crime dentro das favelas. Agora, se a gente for pensar com calma, com serenidade, a gente vê na mão do crime armas israelense, americana, alemã, fuzil com 300 tiros. E para negociar essas armas, precisa pelo menos saber falar inglês. E quem está portando essas armas fala muito mal favelês. Então existe uma corrupção muito grande nas nossas fronteiras que faz com que essas armas entrem com uma facilidade grande. Muito grande. Tem uma promiscuidade também. O doutor sabe muito bem disso, de alguns, não estou falando de toda a corporação, mas de uma parte da polícia que apreende essas armas e vendem para outro morro, e que são armas que vão atirar neles próprios, né? Então a gente não tem um país, se a gente
plantar uma munição, não vai nascer uma árvore cheia de fuzil AR-15. É a promiscuidade que faz com que essas armas cheguem na mão das pessoas. Não, e o uso absurdo que elas acabam tendo no dia a dia. A gente acaba se defrontando médicos em hospitais públicos, em pronto-socorro, tendo que lidar com ferimentos de guerra, né? Exatamente, a gente tem um número alarmante de pessoas mutiladas, mortas, pessoas em depressão, por conta dessas armas de grosso calibre, né? E são armas tipo um fuzil 762, que é de calibre muito grosso. Ele consegue atravessar paredes, consegue atravessar corpos e ainda consegue chegar até o asfalto. Só que o que não pode virar notícia somente é o que aconteceu no asfalto. Toda a trajetória dessa bala tem que ser noticiada. Eu gostaria muito, doutor, que em muitas favelas tivessem uma pessoa como o senhor para fazer o trabalho psicológico nas pessoas também que perdem seus filhos, perdem seus irmãos, que tem algum histórico de violência. Não estou nem dizendo com a polícia, às vezes com crime mesmo, de bala perdida, de bala achada. Tem muitas pessoas que ficaram com o psicológico muito atormentado por conta do tipo de violência que enfrentam todo dia. E isso também gera violência, né? As pessoas ficam revoltadas e passam a ser seres mais violentos por conta da violência que sofreu. Muitas vezes sofrem. O problema é bem estrutural, assim, é isso que ela falou. Dentro de casa, se você não tomar cuidado, amanhã tá pior do que tá hoje. E tem o lobby, né? O lobby muito grande, porque eu já falei disso em vários lugares, que eu sou a favor do desarmamento, mas acho que existe um lobby muito grande na parte política da bancada da bala, da arma, com as fábricas tipo Taurus, Rossi, que fica lá no Rio Grande do Sul, ganham muito dinheiro com isso, mas também perde-se muita vida. Então eu acho que com menos arma nas ruas, somente na mão das pessoas que são autorizadas, Treinadas, né? treinadas e equilibradas, eu acho que a gente caminha melhor. Pois não. Um dado aqui sobre fuzis, né? Ano passado a polícia bateu o recorde histórico de apreensão de fuzis. Foram 330 fuzis só no estado do Rio de Janeiro. Então a gente vê que essas armas estão cada vez mais presentes, porque se foi mais apreendido, é porque tem mais armas chegando, tem mais armas circulando. E muito em cima desse poder do tráfico. Vamos voltar a falar disso, que eu acho que as famílias, na verdade, ficam muito preocupadas, mas ainda é um certo tabu falar de droga. Não se fala muito claramente sobre droga ainda hoje, em 2017. Muito tabu. E acho que é isso que traz tanto sofrimento, Fátima. Porque quando a gente não conhece, quando a gente fala em drogas, essa história de guerra às drogas, é guerra contra as pessoas. As drogas são inanimadas, elas não têm vida, né? O que está acontecendo, de fato, é essa matança. E quando a gente fala de drogas, é muito importante dizer, não interessa se você usa ou não usa, gosta ou não gosta, o que a gente faz hoje com essa questão afeta todos nós. A gente não ajuda as pessoas que, de fato, precisam de ajuda, que são os dependentes químicos, pessoas que enveredam aí por diversas razões pelo caminho mesmo da dependência, mas também não ajudamos a sociedade, né? Então, enfim, a gente precisa quebrar o tabu de falar primeiro, para conseguir se informar sobre esse tema e aí sim conseguir entender quais são as propostas que a gente está discutindo no nível de políticas públicas, né? Eu tenho tentado fazer essa conversa e muitas vezes eu digo para os pais e para as mães, eu falo, olha, o que eu vou te contar vai te deixar um pouco mais preocupado do que você é hoje, porque eu vou te contar que a proibição, na verdade, que é o que a gente vive hoje, ela é a liberação, porque as drogas estão sob o controle de quem não está se importando com a saúde, nem com a segurança dos nossos filhos, nem muito menos a nossa, na mão de pessoas que, de fato, não têm nenhuma regulação sobre idade, qualidade, quando, onde pode, o que tem dentro dessa droga. Então, a gente tem conversado muito para dar alguns passos. Eu acho que o primeiro, que acho que é o que a gente precisa vencer no Brasil, é dizer que a pessoa que ela é dependente química, ela não é um criminoso. A nossa lei é diferente. Ela é uma pessoa que precisa de tratamento. E fazendo uma metáfora, enfim, um alcoólatra, né? Enfim, o álcool também traz muito sofrimento, é a droga que mais mata mundo afora. O álcool e o tabaco tem uma letalidade, um custo para o sistema de saúde enorme, também destrói muitas famílias. A gente vê muita associação de álcool com violência, álcool com acidente de trânsito. E é uma droga lícita. Não estou dizendo que a gente trata ela da melhor maneira na sociedade. Eu acho que a gente tem que olhar muito para essa questão do incentivo ao consumo, enfim, e a idade da juventude é sempre a idade da experimentação, então a gente precisa cuidar mais, informar melhor os nossos jovens. Mas quando a gente olha um alcoólatra, você pode dizer, olha, uma pessoa que precisa de ajuda, e em geral médica, psicológica, amor, cuidado. Por que uma pessoa dependente química de uma droga ilícita, que foi classificada como ilícita muito tempo atrás,
e sem, honestamente dizendo, sem muita razão científica para o que está ali misturado, por que essa pessoa é uma criminosa? Então, o Brasil está muito atrasado nessa discussão, Fátima. Nossos vizinhos aqui da América do Sul, porque a gente sempre fala, Europa, Canadá, Estados Unidos, não, mas os nossos vizinhos aqui tratam o consumo de drogas fora da esfera criminal. E isso evita que o policial fique ali tendo que prender pessoas, porque mesmo que hoje no Brasil a gente não, em geral, né, a lei... O usuário não é considerado um criminoso, né? É criminoso. Ele não tem pena de prisão, mas ele vai para a delegacia, ele tem que ir, assim, o Ministério Público... ele tem uma ficha, tem todo um trabalho. Tem uma pesquisa da polícia aqui do Rio, que ano passado foram 11 mil apreensões de usuários de drogas e 12 mil apreensões de traficantes. Quem diz ser usuário traficante é o policial que faz pelo aquele volume, encontro, né? Obviamente, às vezes não é o volume, às vezes é onde você mora, qual é a cor da sua pele. Então, tem um preconceito muito grande na aplicação da lei. Então, a gente vê também, desses 12 mil, tem muita gente ali que não é traficante. Tá? E a gente tem também que dizer, traficante, olha, tem uma gradação aí. A gente acha que traficante é todo igual. Não, tem ali a mulher que transportou droga, tem o dependente químico que vendeu um pouco a mais, tem o menino que vende uma pequena quantidade e nunca cometeu violência, e tem o traficante homicida, que aí, de fato, ele tem que pagar pelos erros que ele está cometendo. Enfim, crime contra a vida precisa ser priorizado. Mas essa cadeia do tráfico, ela envolve pessoas que não são uma ameaça à sociedade, que estão ali buscando um sustento, desde o consumidor que está buscando ali, às vezes, uma automedicação para algum flagelo, para alguma questão, geralmente, alguma questão mental também. Então, a gente precisa olhar e começar a separar. Pelo que eu vejo que você fala é o seguinte, vamos focar primeiramente nessa questão do homicídio, que é um dado que é avassalador no Brasil. Se a gente começa a cuidar, a se preocupar mais com isso, óbvio, com todo o suporte que tem que ser dado por baixo, a gente começaria a ter níveis mais suportáveis de violência. A gente precisa olhar esse problema como um todo e fatiar, né? E dizer, bom, consumidor não é criminoso. Se você pode fazer, enfim, a gente discute aí, é uma discussão longa, mas a gente tenta trazer essa informação de quem de fato precisa de ajuda, não é a ajuda de um policial que um dependente químico precisa. E o policial também fala, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu não quero ficar prendendo essa pessoa. Mas a gente olha ainda por esse viés de punição e não de entendimento, cuidado e oferta de tratamento e programas aí que vão estar prevenindo, né? A informação ajuda as pessoas a tomarem melhores escolhas e a gente não tem passado informação porque é tabu. De outro lado, quando a gente olha mesmo a cadeia mesmo do tráfico, a gente precisa olhar e falar, bom, ficar enxugando gelo, nossas cadeias estão superlotadas, as pessoas estão entrando sem serem perigosas e saem muito perigosas. Então, quem de fato a gente precisa, e aí não é impunidade, a questão é qual é a proporcionalidade dessa pena. Quão proporcional é a pena que a gente está aplicando ao crime? Porque prisão, Fátima, em qualquer lugar do mundo, prisão é o pior pesadelo que alguém pode ter antes da morte. Quer dizer, é pior do que a prisão, só a morte. Muitas vezes a prisão, para muitos, é pior do que a morte. As nossas, certamente, para quem fica lá muitas vezes até com penas já vencidas e tudo mais. E assim, a gente não prega de jeito nenhum a impunidade, porque isso é muito importante dizer, porque agora, existem penas alternativas, por exemplo, existem mulheres que estão presas, mais de 70% das mulheres presas no Brasil, e cresceu muito nos últimos anos essas prisões, estão presas por delitos relacionados à droga. Mas elas não são as que estão matando, as que estão carregando a arma, não. São mulheres que deixaram filhos em casa, estão os filhos em abrigo, e aí o pai já estava preso, e a gente vai alimentando esse ciclo, né? Olha só, eu acho que a gente deu um primeiro passo assim, nessa conversa, porque a gente sentou várias pessoas juntas e tudo. É um assunto que a gente vai ter que voltar a tratar muitas vezes, porque tem muitas histórias para a gente falar e vários caminhos a serem seguidos, e a gente vai voltar, eu prometo, a gente volta a falar desse tema.